Amém, meus queridos. Vamos, nesse momento, então, voltar a nossa atenção para a palavra de Deus. E, dando sequência àquilo que começamos no domingo passado, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Semana passada, nós cobrimos do versículo 1 até o versículo 10. Hoje nós vamos retomar a partir do versículo 11. Nós vamos até o capítulo 6, versículo 2. Porém, nós não vamos cobrir esse trecho todo. E vamos então terminar essa sequência de 3 mensagens na semana que vem. No caso você queira depois dar uma olhada online na mensagem de 2 Coríntios 5, de 1 a 10, porque agora vamos retomar a partir do versículo 11. 2 Coríntios 5, versículo 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, mas já não o consideramos mais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ela diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Deus querido, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite com a Tua palavra ministrada pelo Teu Espírito Santo. Que, ó Deus, além da letra, além, ó Deus, das palavras escritas numa página, no papel, nós possamos ouvir o Senhor. Ó Deus, que qualquer tentativa, ó Deus, do inimigo de nos distrair, de levar a nossa atenção para longe daquilo que o Teu Espírito está nos falando, que o Senhor possa lidar com isso, com o Teu poder e soberania sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. Que a Tua palavra possa ser usada nessa noite para constranger e para falar aos nossos corações e mentes. Em o nome de Jesus, amém. Hoje, meus amados, continuando a mensagem da semana passada, nós vamos falar sobre o poder da reconciliação transformando o homem. Primeira parte. Começando a partir do versículo 11, Paulo vai falar do ministério da reconciliação e como que isso funciona no meio da igreja e como que isso funciona na questão do nosso papel e qual é o papel principal e qual é o papel de Cristo nesta situação. É importante, meus irmãos, nós compreendermos que ninguém está neste mundo
para cumprir nenhum outro papel a não ser um proclamador de boas novas. Não é para ser promovido no seu trabalho, não é para crescer profissionalmente, não é para nenhum outro propósito a não ser aquele de ser um arauto, um anunciador, ou, como o texto diz, um embaixador. O reino dos céus é representado na terra não por um pastor, não por um missionário, mas por toda a igreja do Senhor. Então, na verdade, meus irmãos, nós estamos anunciando uma mensagem que transforma aquele que ouve esta mensagem e recebe esta mensagem, também ele, em embaixador. Paulo não estava falando, meus irmãos, de maneira nenhuma apenas dele e dos apóstolos, apesar de ser uma carta de defesa do apostolado de Paulo. Mas ele estava falando, é claro, da totalidade da igreja de Cristo. Então, meus irmãos, hoje nós vamos fazer uma frase costurando pelos trechos. Presta muita atenção, porque tem reticências para você não se perder. E essa frase começa da seguinte maneira: o ministro da nova aliança proclama a reconciliação. Em primeiro lugar, o ministro da nova aliança proclama a reconciliação motivado corretamente. Em alguns outros lugares, Paulo vai falar que algumas pessoas estavam anunciando o evangelho para que ele, ou a situação dele preso, fosse piorada. Alguns estavam anunciando o evangelho querendo ganhar com isso. Nada tão diferente dos dias de hoje. Mas o verdadeiro ministro da nova aliança, aquele que foi alcançado de verdade pelo evangelho e quer anunciar esse evangelho, ele tem uma motivação correta. E é bom salientar, meus irmãos, que a motivação não é encher a igreja, a motivação não é dar nome ou renome a determinado ministério de igreja ou pastoral, não é comprovar que determinado método funciona ou visão eclesiástica funciona. O objetivo não é esse, e a motivação não pode ser essa. Em primeiro lugar, meus irmãos, no versículo 11, o ministro da nova aliança proclama a reconciliação motivado corretamente pelo seu relacionamento com Deus. Versículo 11, repetindo, diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Então Paulo começa esse trecho, meus irmãos, mostrando que a reconciliação que ele mesmo experimentou não podia ser algo que ficasse entre quatro paredes, na sua experiência pessoal, mas precisava ser algo que ele transmitia aos outros, assim como ele estava fazendo. Meus irmãos, quando nós vemos o enorme crescimento que a igreja tem no Novo Testamento e em diversos países onde não há liberdade para servir a Deus, você sabe por que isso acontece? Porque os crentes daquele lugar não estão distraídos com ministérios paralelos que não estejam diretamente comprometidos a pregar o Evangelho, e o Evangelho de verdade. Eu sei que eu vou ter muita reclamação por causa disso, mas veja bem, para quem está sendo completando 34 anos de vida com Deus, e acompanhei na minha caminhada gente que cantou em coral, cantou em banda evangélica como eu cantei, já gravou CD, DVD, Blu-ray, sei lá mais o que, gente que já fez um monte de coisa, menos ser ministro da reconciliação de alguém. Veja bem, meus irmãos, há um perigo muito grande na igreja em que nós nos distraiamos com coisas e eventos e até mesmo com coisas boas dentro da igreja e esqueçamos, versículo 11, que do meu relacionamento com Deus nasce uma motivação para falar de Deus, para proclamar o Evangelho. É mais ou menos, meus irmãos, como a parábola de Jesus, ou perdão, tiro mais ou menos exatamente como a parábola de Jesus, em que alguém descobre um campo de grande valor
né, uma pérola no campo e vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque aquilo se torna a prioridade da sua vida. E muitas vezes, meus irmãos, não apenas no ambiente eclesiástico, mas lá fora também, o cristão, especialmente o ocidental, ele está tão ocupado com a sua carreira. Ele está tão ocupado porque ele ainda não trocou de carro esse ano, o ano passado, o ano retrasado. Ele está tão preocupado porque ainda não pintou a sua casa esse ano, ou porque ainda não comprou a sua segunda casa, o sítio, o banho, ou a casa de praia, ou sei lá o que sobra muito pouco tempo para se preocupar com as vidas. Agora perceba, meus irmãos, que o texto não está dizendo da vida diária com Deus, mas o fato de eu lá no meu passado, no meu caso há 34 anos atrás, ter me encontrado com o Senhor. Ou seja, o texto está dizendo que quer você tenha uma vida diária de comunhão com Deus, quer você seja um crente extremamente negligente com a palavra, você teve um encontro com Deus e Ele já devia lhe motivar a sair contando para as pessoas. O apóstolo Bartolomeu foi encontrado por André, o apóstolo André. Quando André é encontrado por Jesus, a primeira coisa que André faz é sair. Ele obviamente conhecia Bartolomeu e dizer: venha ver, eu encontrei o Messias, venha ver se não é ele. E aí ele conta alguma coisa e Bartolomeu responde: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era uma região meio desprezada assim, né, naquele tempo ali. Quando ele chega, Jesus já dá logo uma nele assim: olha, eis aí um varão, um judeu, em quem não há falha alguma. Esse cara é firmeza. E aí ele fica espantado: Senhor, como o senhor sabe, como o senhor fala disso? Não, antes que André lhe procurasse debaixo da árvore e tal, eu já lhe conhecia. E aquilo foi o bastante para que Bartolomeu fosse ganho. Mas nessa dinâmica, meus irmãos, o que me chama a atenção é que André, tendo sido alcançado, ele partiu para alcançar outros. Você já parou para pensar, meus irmãos, se ao invés dos milhões que são gastos no Brasil, com diversos ministérios, com shows, com um monte de outras coisas que não é a pregação do Evangelho e o ensino da sã doutrina, fosse concentrado na pregação do Evangelho todo esse dinheiro, será que o Brasil seria o mesmo? Bem, a gente pouco pode fazer pelo Brasil, mas vamos falar da nossa vida? Se toda semana, por favor, não levante a mão, tá? Mas se toda semana você falasse de Cristo para uma única pessoa, 7 vezes 24, são quanto? 140, 168 horas da semana que acabou ontem. Nessas 168 horas você tem a média de 8 horas por dia de sono, para os mais bem-aventurados, né? Eu raramente durmo isso. Você tem as horas de estudo, tem as horas de trabalho, é verdade. Mas se você separasse algum tempo na sua semana para ter uma interação com a pessoa, e como ministro da nova aliança, do seu relacionamento com Deus, saísse à vontade de proclamar a reconciliação da qual você mesmo foi alvo. Você se lembra que quando nós começamos essa caminhada em 2 Coríntios, começamos no capítulo 4, e lá Paulo fala: temos este tesouro, versículo 7, o quê? Em vasos de barro. Veja bem, meus irmãos, os vasos de barro em nossos dias estão sendo lustrados, estão sendo folheados a ouro, está fazendo chapinha, está fazendo plástica, está ganhando sapato novo, está fazendo de tudo, menos compartilhar do tesouro que está dentro dele. O secundário tem se tornado o principal, e o principal, eu não sei nem em qual lugar está. E essa é a razão, meus irmãos, porque que a igreja na China, como nós mencionamos agora há pouco, em alguns dias atrás, pelas proporções em 2030, ou seja, apenas daqui a 16 anos, uma igreja que há um tempo atrás nem se sabia se existia mais, em 2030, em 16 anos, vai passar em número de cristãos. Isso é uma suposição, porque ainda deve ter muita gente que não se conhece, viu? O número de cristãos dos Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo. Porque não se perde tempo lá com dança profética.
Não se perde tempo lá com teatrinho. E com todo respeito, porque eu já cantei, é lindo, um lindo coral, mas também não se tem tempo para coral, porque não se tem nem liberdade para coral. Não tem tempo para curso, para ver se eu posso ser um melhor marido, uma melhor esposa. Porque é capaz de eu nem ver o meu marido ou a minha esposa essa semana, porque é capaz dele ser preso. O fato é, meus irmãos, ou esse relacionamento tem um impacto de me incomodar para ministrar as vidas que estão ao nosso redor. Eu começo a me preocupar se sequer houve um encontro em primeiro lugar. O ministro da Nova Aliança proclama a reconciliação motivado corretamente, letra A, pelo seu relacionamento com Deus, letra B, e nunca pela aprovação dos homens. Versículo 12, versículo 13. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Veja bem, meus irmãos, como nós já sabemos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta da defesa do ministério apostólico de Paulo. A igreja dos Coríntios, lá em Corinto, era uma igreja que estava desprezando o apóstolo, que havia tanto investido, a quem eles deviam tanto, e preferindo outras pessoas. Os historiadores dizem que isso se devia a alguns fatores. Número 1, Paulo fisicamente não era impressionante. Ele era baixinho, calvo, provavelmente tinha algum problema para andar e provavelmente algum problema de visão. Em determinada carta, mesmo Paulo diz, as suas cartas são duras, mas a sua presença, parece até algumas pessoas hoje em dia na internet, né? Na internet é corajoso, fala, escreve, mas quando a gente vai conversar e debater pessoalmente, não tem nada para falar. Paulo não era assim. Paulo tinha muito o que falar. Paulo tinha muito o que contribuir, mas a igreja dos Coríntios estava desprezando o apóstolo e favorecendo outros. E os historiadores dizem, às vezes por causa de posição social, outras vezes por causa de posição econômica, algumas outras vezes porque tinha uma mensagem, apesar de bíblica, que agradava mais ao que os coríntios queriam ouvir. Nada diferente dos dias de hoje. Meus irmãos, o temor ao homem é uma das coisas que mais congela eu e você. Agir por causa daquilo que as pessoas pensam de nós, ou não agir por causa daquilo que as pessoas pensam de nós, é um dos enormes problemas dos dias de hoje. Às vezes você vai diminuir o que você falaria, porque você não fica temeroso de como a pessoa vai entender aquilo que você está falando, de como a pessoa vai receber aquilo que você está falando. E assim, muitas vezes até o alerta sobre um erro, o alerta sobre pecado, o alerta sobre um caminho perigoso que aquele irmão ou aquela irmã está trilhando, é algo que eu nunca vou falar porque eu tenho medo de melindrar aquela pessoa. Ora, se nós tivéssemos ou se não tivéssemos em nosso meio pessoas melindrosas, pessoas que quisessem, meus irmãos, ser advertidos pela verdade, mas nós sabemos que não é assim, da mesma maneira como não era assim naquele tempo. Paulo diz assim: eu não estou aqui para agradar vocês. Veja bem, meus irmãos, isso não é uma expressão mal criada. Paulo está dizendo, eu não vou mudar a minha mensagem só para agradar vocês. Eu não vou mudar o evangelho ou a prática da vida cristã só para agradar vocês. Se você já leu 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vê que é uma burdoada após a outra. Eles estavam errando na disciplina, eles estavam errando na questão de como avaliar o valor das pessoas, capítulo 3, né? Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, panelinha. Uns eram mais importantes que os outros.
Eles estavam errando e muito na questão da ceia, eles estavam errando na acepção de pessoas, eles estavam errando nos dons. Essa igreja é uma das que mais é puxada a orelha. E aí, entre a primeira carta e a segunda, parece que começa um zum, em que alguns não gostaram da forma como foram admoestados por Paulo e acabaram dizendo, por carta ele é durão, mas presente. E aí na segunda carta, Paulo vai prometer, eu vou aí. Parafraseando, colocando na linguagem de hoje, e aí vocês vão ver se eu sou só durão quando eu escrevo. Paulo chega a dizer a essas pessoas, vocês me devem a própria vida. Ele não está falando de vida física, está falando do fato de que foi ele que levou o evangelho, ele que cuidou da igreja dos coríntios dos primeiros tempos. Meus irmãos, será que nós esperamos a aprovação das pessoas? Sabe qual é um dos grandes prejuízos em se preocupar em demasiado com o que as pessoas pensam? Você diminui também a mensagem do evangelho. Às vezes me preocupa quando eu estou falando de Cristo para alguém e a pessoa concorda com tudo o que eu estou falando. Apesar que eu sei que a religião, ou a crença, ou a fé daquela pessoa, em nada tem a ver com aquilo que eu estou falando. E eu estou falando a pessoa, é verdade, isso é muito bom. Aí eu fico aqui matutando nos bastidores da minha mente, né? Ou a pessoa não está entendendo nada, ou eu não estou sendo claro. Como na primeira coisa eu não posso fazer nada, porque eu não posso entrar na cabeça dela e fazer ela entender, eu me preocupo, será que eu não estou sendo claro? Meus irmãos, alguém tem dúvida de quando João Batista começou a pregar, arrependam-se? Alguém teve dúvida? Ele inclusive dá exemplo. Vocês soldados, contentem-se com seu soldo, parem de pedir ou de aceitar suborno. Ele começa a dar exemplo do que eles deviam se arrepender. Então, ninguém podia ir lá na beira do Jordão, quando voltava, a mulher perguntava, e aí, como é que foi? Ele falou para se arrepender, eu não sei, não tenho nada para me arrepender. Aí eu voltei para casa. Não. Quando eles iam na beira do Jordão, eles sabiam exatamente do que João Batista estava falando. Porque João Batista, meus irmãos, não esperava a aprovação dos homens. Ora bolas, nem Jesus, é claro. Mulher, dá-me de beber. Você conhece a história, né? Como é que você fala comigo? Eu sou samaritana, você é judeu? Vai lá e chama teu marido. Não tenho marido. Ah, você falou certo. Teve trocentos, esse daí não, teu amante. Essa é a versão, meus irmãos, sem luva de pelica, tá? É isso que Jesus falou. Você já teve um monte de marido e agora cansou do matrimônio, está aí de amante de alguém. Jesus, vai devagar, assim você espanta a freguesia. Assim você não vai ter condição de ganhar essa pessoa, porque você está logo na jugular desse jeito. Vai devagar, fala do amor, fala da paz. Senhor, vou fazer para herdar a vida eterna. Vai, vem tudo que você tem e me segue. É interessante, meus irmãos, que os resultados nem sempre eram os mesmos. A mulher samaritana, como nós sabemos muito bem, deixou o cântaro, deixou o vaso que havia ido buscar água, voltou para Sicar correndo, disse, venham conhecer um homem que me disse tudo que eu tenho feito, não será esse o Messias? Já o jovem rico, quando viu seus pecados sendo expostos, pelo pedido ou a ordem de Jesus que vendesse tudo que tinha, ele amava, ele idolatrava os seus bens. Ele foi embora triste. O texto diz, porque ele amava os seus bens. Mas não houve nenhuma busca pela aprovação dos homens. Não diminua a mensagem do Evangelho para agradar as pessoas. Evangelho não é remédio para consertar casamento de ninguém. Evangelho não é remédio para tirar filho das drogas. Evangelho não é remédio para salvar ninguém que está doente. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ponto. Se o casamento vai ser restaurado, se o filho vai sair das drogas, se a cura vai vir, glória a Deus. Mas isso não é evangelho.
Pastor, mas nosso objetivo é ganhar gente. Mas será que nós estamos ganhando, meus irmãos, se a nossa mensagem for falsificada? For para agradar? Será que nós estamos realmente ajudando as pessoas? Ou nós estamos construindo um exército de pessoas que vieram enganadas, porque não lhes foi pregado o evangelho verdadeiro? Arrependam-se. Arrependeu-se? Por que você vai se arrepender? Porque Cristo já pagou os pecados no seu lugar. O evangelho precisa ser pregado sem que a gente queira a aprovação de ninguém. Assim era o apóstolo Paulo. Por quê? O ministro da nova aliança proclama a reconciliação, motivado corretamente pelo seu relacionamento com Deus e nunca pela aprovação dos homens. Segundo lugar, meus irmãos, e esse nós vamos partir ao meio e continuar ou terminar semana que vem. O ministro da nova aliança proclama a reconciliação, motivados por Cristo. Em primeiro lugar, ou letra A do segundo lugar, em seu exemplo sacrificial. Tudo isso que Paulo falou, ele faz agora no versículo 14, pois. Ele vai explicar algo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Meus irmãos, eu fiquei pensando nessa palavrinha que eu conheço há tanto tempo, desde que eu mesmo fui embaixador do Rei, uma organização para meninos, rapazes, na Igreja Batista, que infelizmente não está tão em uso, em voga nos nossos dias, mas é maravilhosa. Eu pensava nessa palavrinha constrange, porque geralmente, meus irmãos, quando a gente pensa em constranger, é porque alguma coisa ruim me constrangeu. É como você, por exemplo, vai numa praça com seus filhos, aí você vê um casal, ali você não sabe se tem uma ou duas pessoas ali, porque os caras não sabem que estão no lugar público, estão ali se agarrando, e você fica constrangido com aquela cena. Você tira os seus filhos porque eles não têm a mínimo respeito pela família dos outros, pelo lugar público. Você fica constrangido quando você faz alguma coisa de errado diante dos outros. Mas o texto está falando que algo bom, o amor de Cristo, me constrange. O amor de Cristo incomoda alguma coisa em mim, abala o meu status quo. Eu estou na minha, estou vivendo a vida. Eu estava vivendo a vida, até que eu fui atraído à cruz e olhei aquilo que estava lá. E o amor de Cristo sendo colocado lá, não me permitiu ficar no mesmo lugar que eu estava. Ele não me permitiu que eu permanecesse da mesma maneira. O exemplo do amor sacrificial dele me move a fazer alguma coisa. Veja bem, meus irmãos, eu sei que vai ter mimimi por causa disso também. As almas não são a primeira motivação de missões. As vidas perdidas não são a primeira motivação de evangelismo. É o amor de Cristo, é a glória de Deus. Eu evangelizo porque eu fui amado. Eu falo de Cristo porque eu tenho um Deus que precisa ser glorificado entre as nações. Eu proclamo o evangelho da reconciliação para que Deus seja glorificado na vida de outras pessoas, assim como pela graça Ele tem sido glorificado na minha. Veja bem, em nenhum lugar a gente está evangelizando porque as pessoas estão perdidas sem Deus. Nós estamos evangelizando porque é uma ordem de um Deus de amor que me alcançou primeiro. Nós estamos, meus irmãos, muito acostumados com essa propaganda, né, das almas perdidas e tudo mais, que tenta mexer com o seu emocional, que tenta mexer, né, com o seu coração. Às vezes não tem coração mais mole, aí passa um vídeo com o fundo da música, né, precisam de Jesus, aí você chora, faz mais um voto de que agora eu vou evangelizar, aí passa a semana e o voto não se cumpre, passa a segunda semana, o voto não se cumpre. Você quer evangelizar? Conhece Deus. Porque à medida, queridos, que nós fomos conhecendo a Deus e o seu amor, e participando dos seus sofrimentos, como o apóstolo Paulo queria, eu quero falar mais dele. Eu quero compartilhar mais da sua glória, do seu evangelho, da sua presença na minha vida, para que outras pessoas possam conhecê-lo também.
Ou seja, assim como no versículo 11, esse ministro da Nova Aliança começou motivado corretamente pelo relacionamento dele com Deus, na segunda parte é da mesma maneira. É o sacrifício de Cristo que me constrange, que me mexe, dizendo: eu não posso gastar a minha vida em nada mais. Eu quero desafiar você, meus irmãos, toda a minha vida, enquanto estiver nessa igreja, não limite a sua vida àquele seu, empreguinho. Eu não posso, eu também tenho ao meu empreguinho, ao meu estudo. Isso é muito pouco para um ser eterno. Isso é muito pouco para alguém que vai viver por toda a eternidade. Porque aquilo, meus irmãos, que nós proclamamos nesta vida, tem que ser aquilo pelo qual nós viveremos totalmente na outra vida. Eu não posso gastar o meu tempo, minha energia, os meus bens aqui, apenas falando de computador, apenas falando sobre dar aula, ou o que quer que seja que você, pela graça de Deus, tenha ocupado para colocar comida sobre a sua mesa. E isso é muito bom. Mas eu quero gastar a minha vida e seguindo o exemplo sacrificial de Cristo, porque o amor de Cristo me constrange a morrer com Ele, não é a consertar computador. O amor de Cristo não me constrange a ganhar dinheiro. O amor de Cristo me constrange a morrer com Ele e a seguir o exemplo dele de proclamar o Evangelho. O ministro da Nova Aliança proclama a reconciliação motivado por Cristo em seu exemplo sacrificial, mas também em sua vida altruísta. Versículo 15: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente meio que já entrou nisso aqui quando começamos no versículo 14, ou quando continuamos no versículo 14, mas essa precisa ser, meus irmãos, o moto da minha vida. Em que eu tenho investido o meu tempo? Eu tenho verdadeiramente vivido para Ele. Uma vida logo passará. Somente aquilo que é feito para Cristo realmente durará. Eu não sei quanto tempo nós temos, meus irmãos. Isso é a mesma coisa que rodar uma roleta russa, né? Nós não sabemos se vai ser a última vez que nós vamos nos ver. Nós estamos num país, eu estava tentando assistir com a internet, não ajudando muito, uma reportagem sobre a criminalidade e a impunidade no Brasil. Saiu no Jornal da Globo e está online. Eu postei hoje uns 4 ou 5 episódios. Estou tentando assistir. Nós estamos no nível de 52 mil homicídios por ano. São 27,1 a cada 100 mil habitantes. Nós estamos na desonrosa 5ª ou 6ª posição no mundo. Preste atenção, 27 ponto alguma coisa por 100 mil habitantes. O Chile, logo aqui pertinho, é 2,7 por 100 mil habitantes. Em outras palavras, por que eu estou falando sobre isso? Nós estamos realmente vivendo em um país onde o ditado para morrer basta estar vivo é uma realidade. Talvez muito menos na nossa Boa Vista, muito menos perigosa do que Rio, São Paulo, Recife e outras cidades, outras capitais do Brasil. É verdade. Eu não sei qual seria aqui a proporção para os 100 mil habitantes, mas ainda assim é a realidade da nossa sociedade hoje. É a realidade onde meninos, eu acabei de sair dessa faixa, mas meninos de 37 anos estão tendo infarto. Eu não sei o que está acontecendo, essa geração, se o DNA está ficando diluído e está ficando mais fraco, ou se realmente a vida moderna não nos está fazendo bem. Diante disso tudo, meus irmãos, como você gostaria de ser lembrado? Como você gostaria, ou quais marcas você gostaria de deixar nesta vida? Será que você teria uma vida realmente altruísta? A vida altruísta, meus irmãos, é uma vida
outro orientada em relação ao Evangelho, em relação às necessidades da pessoa, em relação a tudo. Numa igreja bíblica, não pode haver alguém com uma necessidade que seja conhecida, é claro, pelos outros, que não seja atendida. Não pode ser adivinhação, claro. Se você está com um problema e você não compartilha com o grupo, fica difícil do grupo ser responsabilizado por não lhe ajudar. Mas não pode acontecer que, em sabendo, nós não participemos dos problemas, das lutas uns dos outros. Orando, claro, principalmente, mas também fazendo aquilo que está ao nosso alcance. O versículo 15, meus irmãos, fala de uma comunidade que morreu à morte de Cristo, que participa da morte dele, e porque participa da morte dele, agora não vive mais para si, mas vive para ele. Ora, se eu vivo para ele, que é o cabeça, eu também vivo para você, que é o corpo dele. Que você que é participante comigo dessa nova aliança. E assim, meus irmãos, cada vez mais nós vamos aprendendo na vida uns dos outros, que existe sempre alguma coisa que você pode me ensinar e eu posso aprender, e que eu posso ensinar e você pode aprender, que existe sempre alguma coisa que você pode abençoar e ajudar a minha vida, mas também existe sempre algo que eu posso ajudar e abençoar a sua vida. Agora perceba, quando nós estamos vivendo isso, nós estamos fazendo ou seguindo o exemplo de quem? De Cristo. Nosso primeiro ponto começa no nosso relacionamento com Ele. O nosso segundo ponto começa no nossa cópia ou seguir o exemplo dele. Ou seja, meus irmãos, quem eu devo gastar o meu tempo conhecendo? Cristo. É aquilo que eu falei em outra mensagem, né? Quando alguém se converte, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é ler os evangelhos, porque ela precisa conhecer Cristo. Cristianismo começa com Cristo. Não pode haver nada mais antes disso do que a pessoa conhecer Cristo. Agora, aí é que está a pegadinha. Nesta vida, eu e você nunca o conheceremos suficientemente. Você vai ter 30.000 devocionais no seu currículo. Você já vai ter lido 1.000 livros. Você já vai ter lido a Bíblia 80 vezes, cada ano da sua vida. E você ainda não chegará ao fundo do conhecimento dessa pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E a prova disso, meus irmãos, é que e eu acredito que você também, ainda não temos imitado, copiado, vivido o exemplo sacrificial dele e a vida altruísta que ele mostra na sua palavra. O ministro da Nova Aliança, ele vai proclamar uma mensagem de transformação que começa nele, que não se importa com a opinião das pessoas e nem agradá-las, e que sempre vai pregar com integridade e imitar o exemplo de Cristo. Essa é a sua missão para amanhã, na sua segunda-feira. Amanhã de manhã você vai acordar, vai tomar o seu café da manhã, etc, etc. Você vai para o seu trabalho ou para a sua escola. Amanhã você precisa viver essa palavra que nós acabamos de ouvir do Senhor. À tarde você vai trabalhar, ou vai para a escola, ou vai para o cursinho, não importa. Você precisa viver essa palavra que nós acabamos de falar. Eu queria convidar você deve ter copiado os pontos da mensagem, você copiou alguma coisa, que você colocasse debaixo de cada ponto, nesse exato momento, uma aplicação pessoal. Perceba, não é uma aplicação de algo que você gostaria de fazer. Não é uma aplicação de algo que a sua esposa deveria fazer, ou seu esposo. Não é algo que você gostaria muito de ver na vida dos seus filhos, ou dos seus pais, ou do seu pastor. Mas algo que, diante do texto que nós lemos até agora, nós fomos até o versículo 15, eu preciso viver na segunda-feira. Você pode fazer isso?
E eu quero desafiar a todos quando vão ouvir essa mensagem depois também. Faça a mesma coisa. Porque, meus irmãos, é muito bonito nós repetirmos as palavras de Jonathan Edwards. Leia a Bíblia contra você. Lindo. Ler a Bíblia contra mim é olhar para ela e dizer, diante do exemplo sacrificial de Cristo, eu vou fazer isso. Diante de um relacionamento com Deus que vai me motivar, eu vou fazer isso. Algo que eu posso fazer agora ou logo, algo que eu possa me cobrar, algo que seja mensurável. Não nós vamos fazer, não nós devemos fazer, nem eu devo fazer, mas eu vou fazer. Isto é, meus irmãos, ler a Bíblia contra mim. Vamos orar enquanto você pede, se já não tem essa aplicação ao Senhor diante dele? Oremos. Deus querido, diante da tua palavra nós queremos, em nome de Jesus, ser movidos a não usarmos, ó Pai, este título, ministro da nova aliança, como alguém que usa uma farda, que usa um distintivo, que usa uma identificação oficial, mas não cumpre a sua função. Eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, diante da cruz, diante do sacrifício de Cristo, do exemplo dele, sermos movidos a fazer algo prático diante da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da tua palavra. Que não tenhamos, ó Deus, cumprido uma cerimônia, uma religiosidade de domingo à noite, mas possamos sair daqui, ó Deus, com um propósito determinado diante de ti. Que nós possamos, Deus, na contramão da teologia falsa que tem sido pregado por aí, que determina isso ou determina aquilo que Deus faça, essa noite que nós possamos determinar o que nós vamos fazer pela tua graça, o que nós vamos nos comprometer a obedecer diante da tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, para que possamos viver a motivação que tem um ministro da nova aliança, a única que vem de ti, que vem do exemplo do teu filho, a única que pode realmente tirar-nos do nosso comodismo, do nosso status quo, da nossa zona de conforto e levar-nos a causar uma real diferença aonde nós estamos. Com esse clamor pela tua ajuda, pela tua misericórdia, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você, meu irmão, a cumprir esse desafio. Na verdade, esse desafio, meus irmãos, me veio nas últimas semanas, pelo menos dos meus grupos de vida. Às vezes as pessoas leem os pontos e as suas aplicações são um tanto quanto genéricas. Não, meu irmão, eu não quero que lá no seu grupo de vida, não estou dizendo isso, você deve vomitar tudo que tem na sua vida, suas particularidades, suas vergonhas. Não, isso você faz com uma pessoa próxima, você faz num aconselhamento, alguma coisa assim. Mas eu quero desafiar você a usar o seu grupo de vida como um lugar terapêutico, um lugar onde você pode não ficar de elucubrações bíblicas e teológicas apenas, mas dizer: eu fui incomodado por Deus pela sua palavra no domingo a fazer isso, porque eu não estou vivendo esta realidade. Amém, igreja? Que isso seja verdade na nossa vida, em nome de Jesus.